Oi, mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos 1 Crônicas, capítulos 2 e o 3, Provérbios, capítulo 25 e Apocalipse, capítulos 3, 4 e 5. Amém? Antes de iniciar, faz uma oração, fala com o Senhor, pede discernimento e compreensão da palavra. Amém? Vamos lá? Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naphtali, Gade e Aser. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Suá, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz Pérez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amuel. E os filhos de Zerá, Zimri, e Etã, e Emã, e Calcol, e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etã foi Azarias. E os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jerameel, Irão e Quelubai. Irão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro. Natanael o quarto, Radai o quinto, Ozem o sexto, Davi o sétimo. E foram suas irmãs Jeruia e Abigail, e foram os filhos de Jeruia, Abisai e Joabe, e Azael, 3. E Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote, e os filhos desta foram estes: Jezer, Sobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrate, da qual lhe nasceu Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezaleel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesu a Arã, tomaram deles as aldeias de Jair, e Kenate, e seus lugares, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Caleb de Efrata, Abia, mulher de Esrom, deu à luz a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jeremeel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aías. Teve também Jeromeel ainda outra mulher, cujo nome era Tara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jeremeel, Maás, Jamim e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E os filhos da mulher de Abizur era Abiail, que lhe deu à luz a Abã e a Molide. E os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Ize. E o filho de Ize, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zazá. Estes foram os filhos de Jeremeel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jará. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jará, seu servo, e lhe deu à luz a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade, e Zabade gerou a Eflau, e Eflau gerou a Obed, e Obed gerou a Jeú, e Jeru gerou a Azarias, e Azarias gerou a Eles, e Eles gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Cismai, e Cismai gerou a Salum.
E Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foram os filhos de Calebe, irmão de Jeremeel, Messa, seu primogênito, este foi o pai de Zife, e os filhos de Maressa, pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, Tápua, Requem e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requem gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom, e Maom foi pai de Bet-zur. E Efá, a concubina de Calebe, deu à luz a Arã, a Moza e a Gazês. E Arã gerou a Gazês. E foram filhos de Jedai, Rezem, Jotão, Gezã, Pelete, Efá e Saafe. De Maaca, concubina, Calebe gerou a Seber e a Tiriná. E a mulher de Saafe, pai de Madimana, deu à luz a Seva, pai de Maquibena, e pai de Gibeá, e foi a filha de Calebe, Aquisa. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriat-Jearim, e Salma, pai dos Belemitas, Arefe, pai de Bet-Gader, e foram os filhos de Sobal, pai de Kiriat-Jearim, Aroé e metade dos Menuítas. E as famílias de Kiriat-Jearim foram os Gitreus, e os Puteus, e os Sumateus, e os Mirraeus. Destes saíram os Orateus e os Estauleus. E os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atarote, Bet-Zoabe, e metade dos Maanaitas e os Oritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. 1 Crônicas, capítulo 3. E estes foram os filhos de Davi, que lhes nasceram em Hebron, o primogênito, Aminon, de Enoã, a Asgelita, o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur, o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Cefatias, de Abital, o sexto Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, e Sobabe, e Natã, e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batsua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ziba, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. E o filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Jeosafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acais, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito, Joanã, o segundo, Joiaquim, o terceiro, Zedequias, o quarto, Salum. E os filhos de Joiaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir, e seu filho Sealtiel. Os filhos deste foram Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nebadias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias e Selomite, sua irmã. E Azubá, Oel, Berequias, Azadias, Jusabe, Ezede, 5. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías, e os filhos de Semaías, Atuz,
e Jeal, e Bariá, e Nearias, e Safate. 6. E os filhos de Nearias, Elioenai, e Ezequias, e Arricão. 3. E os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. 7. Provérbios, capítulo 25. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Os céus pela altura e a terra pela profundidade, assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata as escórias, e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. Não te precipites em litigar, para que depois, ao fim, fiques sem ação, quando teu próximo te puser em apuros. Pleiteia a tua causa com o teu próximo, e não reveles o segredo a outro, para que não te desonre o que o ouvir, e a tua infâmia não se aparte de ti. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como o frio da neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refresca a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele, e venhas a vomitar. Não ponhas muito os pés na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti, e passe a te odiar. Martelo, espada e flecha aguda é o homem que profere falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé desconjuntado é a confiança no desleal, no tempo da angústia. O que canta canções para o coração aflito é como aquele que despe a roupa num dia de frio, ou como o vinagre sobre salitre. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor tu retribuirá. O vento norte afoguenta a chuva, e a face irada, a língua fingida. Melhor é morar só num canto de telhado, do que com a mulher briguenta numa casa ampla. Como água fresca para a alma cansada, tais são as boas novas vidas da terra distante. Como fonte turvada e manancial poluído, assim é o justo que cede diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, assim a busca da própria glória não é glória. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Apocalipse, capítulo 3. Carta à igreja em Sardes. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja em Filadélfia.
E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Laodiceia. E o anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor,
de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse, capítulo 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouve a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostravam-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém.